Olá, bom dia, irmãos! Estamos mais uma vez aqui nos reunindo através da live para celebrarmos o nome do nosso Senhor Jesus. Que a graça e a paz de Jesus esteja contigo e com a tua família neste domingo, dia 16 de agosto de 2020. Que as bênçãos do Senhor estejam contigo e que a palavra do Senhor fale de um modo muito especial ao teu coração. Queridos irmãos e amigos, nesta manhã eu quero dar início a este culto falando sobre gratidão. E gratidão nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus. Ele deu graças ao Senhor e ele multiplicou ali pães e peixes para uma multidão. Jesus nos ensinou a sermos agradecidos quando nos ensinou a orarmos. Jesus também nos ensinou a sermos agradecidos quando ele contou aquela história dos leprosos. Somente um voltou para agradecer, chamando a atenção de que agradecemos uma baixa porcentagem de tudo quanto nós recebemos. Agradeça a Deus pela vida, agradeça a Deus pela família, pelo trabalho, pelo sustento do Senhor. E falando em agradecimento, eu vou mostrar para vocês aqui uma foto. Esta foto aqui é da minha filha Maria e também da Madu, uma mocinha que era da nossa igreja e filha de um casal que já foram embora para Curitiba. E esta foto aqui eu queria mostrar para vocês porque ela é um símbolo de gratidão. Por quê? Nós estávamos fazendo uma ação. Quando na última festa da uva, no desfile da festa da uva, nós estivemos abrindo o nosso templo e fizemos ali uma distribuição de água mineral, também deixamos as pessoas entrarem no banheiro e ali nós pudemos então deixar o templo aberto para diversas famílias que passavam ali pela rua Sinimbu na concentração do desfile da festa da uva. E por que então eu trago essa foto para vocês? Esta foto foi tirada por uma senhora que estava ali passando e recebeu um copo de água das gurias. E passados alguns dias, essa foto então foi deixada por esta senhora embaixo da porta da igreja, embaixo da porta do nosso templo, como forma de gratidão pelo carinho e pelo amor que as gurias então estiveram dispensando a ela, entregando ali um copo de água, dando um abraço e um sorriso naquela senhora. Então, meus irmãos, como é bom nós vermos gestos de gratidão. E a palavra de Deus nos diz aqui, em Colossenses capítulo número 3, o versículo número 15, que diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês são chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Eu gostaria de te chamar a atenção. O irmão tem sido agradecido por fazer parte do corpo de Cristo? O irmão tem sido agradecido aos outros irmãos que fazem parte do corpo de Cristo e tanto te ajudaram de alguma maneira, de alguma forma? Lembre-se de alguém neste dia e ore por esta pessoa em gratidão por sua vida. Nós, neste tempo, estamos orando por missões. E nesta manhã eu quero estar orando aqui pelo trabalho missionário na cidade de Tupanciretã. Fica na região central do nosso estado. É uma parceria missionária da Primeira Igreja Batista de Santa Maria com a nossa Convenção Batista do Rio Grande do Sul. E este trabalho missionário está na cidade de Tupanciretã, ele está ali estabelecido já há um tempo, mas a Igreja de Santa Maria, ela pede orações para que Deus encaminhe ali um casal missionário para tocar o trabalho ali naquela terra de Tupanciretã. Então vamos orar pela igreja e o estabelecimento da obra do Senhor ali em Tupanciretã. E vamos estar orando também com muita gratidão nos nossos corações e gratidão pela obra missionária, mas também pelo projeto de plantação de igreja aqui na cidade, na linda cidade de Nova Petrópolis. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto daquela terra de Nova Petrópolis. E nós vamos orar ali pelo casal missionário, o pastor Mauro Sérgio Pires e a sua esposa Dilma Pires. Então eu convido a todos os irmãos e amigos que aqui prestigiam a nossa live e aqui cultuam ao Senhor Jesus juntamente conosco, com este tema de gratidão nos nossos corações, vamos estar orando pela obra missionária no Rio Grande do Sul. Oremos.
Senhor bondoso Deus, amado Pai, nós queremos Te agradecer de todo o nosso coração, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque um dia a nossa igreja começou como um projeto missionário. E a partir deste projeto missionário, muitas almas foram ganhas para Cristo e nós podemos ser uma igreja estabelecida em Caxias do Sul. Te agradecemos por toda a obra missionária no nosso estado e te pedimos que o Senhor abençoe, especialmente no dia de hoje, a cidade e a igreja do Senhor ali em Tupanciretã, enviando, Senhor, aquele casal missionário que o Senhor já tem preparado para aquela terra. E que a igreja do Senhor ali se fortaleça e também cresça em número. Pedimos que o Senhor abençoe também o casal missionário, pastor Mauro Sérgio e sua esposa Dilma, aqui na cidade de Nova Petrópolis. Pedimos que as tuas bênçãos sejam com este casal e com toda a igreja do Senhor ali na terra de Nova Petrópolis, esta cidade tão linda. Pedimos que o Senhor estabeleça a sua obra neste lugar. Assim nós oramos, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas e por tudo que irá fazer. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora louvar ao Senhor cantando e nesta manhã nós vamos ouvir aqui os cânticos através da ministração musical dos irmãos Vitor e Line. Que Deus os abençoe e após a ministração musical teremos a mensagem da palavra do Senhor com o nosso missionário Lucas Agostini de Oliveira, ali do nosso projeto de plantação de igreja em Carlos Barbosa. Um bom domingo a todos, um forte abraço. Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto de adoração, louvor ao nosso Senhor. Estamos aqui agora para continuar esse nosso culto, agora no momento de louvor. Sejam todos bem-vindos, os que estão chegando agora e os que já estão ali conosco. Nós vamos louvar o Senhor com duas músicas agora. A primeira delas, nós vamos engrandecer o nome do Senhor. A letra começa assim: sobre toda a terra tu és o Rei. Já dá para a gente lembrar, né, o quanto nosso Deus é grande, quanto Ele é poderoso. Vamos engrandecê-lo com este hino, né? Vamos continuar louvando ao Senhor agora, com o segundo hino, que é bem conhecido. Junte-se a nós em louvor ao nosso Deus. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegra
Amém, irmãos. Olá, amigo, irmão, que está acompanhando a live da Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul. Que Deus possa abençoar o seu coração, abrir o seu ouvido para a palavra dele que será ministrada nessa manhã. Quero ler com vocês o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 a 41. Então acomode-se na sua sala, na sua casa, no que você está fazendo nesse momento. Concentre-se na leitura da palavra e no estudo bíblico. Sei que às vezes a gente está fazendo mais que uma coisa ao mesmo tempo, mas isso tira a nossa atenção. Concentre-se nesse momento em ouvir o que Deus tem para ministrar ao seu coração. Evangelho de Marcos, o capítulo 4, do versículo 35 ao 41, que diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos por mais uma semana que o Senhor nos deu, ó Pai de vida, na Tua presença, Pai, nos Teus cuidados, a nossa família, a nossa vida, nossos amigos, relacionamentos, situações, ó Pai, que o Senhor tem nos colocado. Te agradecemos porque Tu tem nos sustentado, nos trazido até aqui e nesse momento trouxe quem está aqui ouvindo, acompanhando essa pregação, esse estudo da Tua palavra. Deus, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, ó Pai. Clamamos isso no nome de Jesus, que nos dá acesso a Ti, ó Pai, liberdade para pedir ajuda para compreender a Tua palavra. Ministra o coração, aquiete o coração de cada um de nós e fale por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Você lembra qual foi a situação da sua vida que você mais teve medo, que mais lhe causou medo? Pense um pouco, tente se lembrar. Qual foi essa situação em que você se viu diante de tanto medo? Segundo alguma pesquisa, as pessoas têm diversos tipos de medo. Alguns têm medo de insetos ou animais, alguns têm medo do escuro, outros têm medo de altura, outros têm medo de sofrer, de ter sofrimento, de passar por sofrimento. E muitos, têm medo da morte, de diversos tipos de morte. Talvez a sua lembrança tenha sido medo de alguma situação de quase morte sua ou de algum ente, um familiar muito próximo. E isso lhe causou mais medo. Mas o engraçado ou interessante que mais as pessoas responderam nessa pesquisa é que o maior medo delas é a fobia social, assim chamado, que é o medo de passar vergonha, o medo de passar vergonha em público. Pode ser falar em público, ler em público, se manifestar alguma coisa, teatros, algumas pessoas fazerem alguma coisa assim, que seja diante de outras pessoas. Esse medo muitas vezes é motivado pelo orgulho. Eu não quero me expor, eu não quero que riem de mim se eu errar, não quero correr o risco de errar diante de outras pessoas. Então esse é a maior resposta, a fobia social. E o ser humano tem muitos outros medos e fobias que ele passa, que ele tem por causa dos seus medos. Agora, quem de vocês tem medo de barco? Algum de vocês já teve medo de barco? Andar de barco? Já andou de barco e ficou com medo? Já esteve numa situação assim ou deixou de andar de barco por causa do medo? Eu e a Taf, no nosso tempo do seminário, no estado do Pará, nós tivemos muitas oportunidades de andar de barco. Desde canoa pequena, com remo, em rios pequenos e em rios grandes, a rabetas, atravessando algumas distâncias até consideráveis, com barquinho rente à água no motorzinho, algumas travessias em barcos que pareciam ônibus, assim, bem fechados, mais perigosos, assim, mais seguros, mas que causavam mais medo. A gente também teve várias experiências, duas que eu lembro de viajarmos de noite. A gente viajou 12 horas de Belém até a cidade do interior chamada Oeiras do Pará, da madrugada, 6 da tarde até 6 da manhã. E nós também viajamos com um barco com a nossa turma do seminário no Amazonas, no interior
do Amazonas. Nós saímos da base da Missão Seara, na cidade de Itacoatiara, e entramos rio adentro, atravessamos o rio, entramos pelo rio até chegarmos numa comunidade. O barco foi largando os alunos em diversas comunidades e nós chegamos de manhã cedo, onde nós iríamos passar ali 3 semanas em diversas atividades de projeto em parceria com a missão e com o seminário. Uma viagem muito legal. De noite, um barco pequeno, alto, de 3 pisos, né? 2 andares, tem o porão ali que tinha o material, mas era muito legal. E de noite, no meio da noite, aquele breu total, escuro, eu fiquei imaginando como seria se nós estivéssemos passando por uma tempestade aqui, com ondas, chacoalhando isso aqui. Deve causar um grande pavor. E o que os discípulos estavam passando aqui era algo muito complicado. Agora, ter medo de barco e ainda passar por um temporal assim, né? Não que seja o caso dos discípulos, mas imagine você. Agora, esses discípulos aqui estavam num contexto muito interessante. E qual é o contexto de todo esse texto aqui? O que está acontecendo? Jesus, ele havia passado por uma jornada extensa. Ele havia pregado o Sermão do Monte, havia ensinado as multidões sobre as bem-aventuranças, explicou diversas situações, falou sobre homicídio, sobre o perdão, sobre adultério, sobre divórcio, e aí ele fez ali também muitos milagres depois do sermão. Ele voltou a ensinar as multidões por meio de parábolas ali na beira da praia, e aí como acumulou muita gente, né? Estava podendo aglomeração ainda, aquela pessoal toda acumulada ali, Jesus entrou um pouquinho no mar ali, subiu num barco para falar melhor, para projetar melhor a sua voz, os seus ensinamentos. E ele passou ali ensinando até que já tarde, no fim da tarde, ele diz aos seus discípulos, ele decide passar até a outra margem do mar da Galileia onde eles estavam. E esse mar da Galileia é um lago de água doce, né, também chamado do Lago de Tiberíades. E ele tem 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. E ele está a 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ele é cercado por montanhas em quase toda a sua margem, montanhas de mais de 300 metros de altura. As montanhas têm o topo congelado, muito frio, e as correntes de ar frio que descem do topo das montanhas se encontram com as massas de ar quente ali embaixo sobre a superfície da água, causando tormentas ali na frente, em cima, né, da superfície da água, causando tempestades mesmo, chuvas fortes e tempestades nessa região. Então, de certa forma, era comum esse tipo de tempestades ali. Assim como nessa região é comum as tempestades, na nossa vida também é comum muitas tempestades acontecerem. Tempestades de diversas maneiras, e muitas dão sinais. A gente pode perceber o vento descendo e saber alguma coisa ruim vai acontecer. Estamos prestes a passar por uma situação delicada, né? Eu usei o vento como um símbolo, mas a vida dá sinais de coisas que vão acontecer, coisas que podem acontecer. Um estado de saúde crítico que pode levar alguém à morte. Só que muitas coisas não dão sinais. Muitas tempestades aparecem de repente na nossa vida, de maneira repentina, e causam uma reviravolta, um tumulto. Nossa vida gira, nós temos que tomar decisões rápidas e muita coisa acontece nos abalando muitas vezes. Seja uma crise econômica, uma pandemia, que temos que mudar tudo, uma empresa que é levada à falência, um emprego de anos de segurança e estabilidade que é perdida, uma crise familiar, doméstica, a saúde de um ente querido, a sua fragilizada, muitas coisas, a prisão de um familiar, você sofrendo por isso, você passando por uma situação de humilhação, você sendo perseguido, uma situação de injustiça na sua vida, lhe causando sofrimento legal perante a lei, talvez algo injusto com você. São muitas as tempestades, surpresas na nossa vida. E algumas parece que nunca acabam, que não vão ter fim, causando uma tormenta em nosso coração, na cabeça, nos nossos lares. Mas em meio a essa tempestade, relatada aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 4, nesse pequeno texto bíblico de 6 versículos, nós veremos que precisamos e podemos confiar em Jesus para passar e nos livrar das tempestades em nossa vida. Ele, Jesus Cristo, é o único capaz de fazer isso por nós. E nós devemos hoje, através desse texto, nós vamos olhar para a grandeza do poder do Mestre Jesus, o Deus Filho, a quem devemos seguir, em quem podemos e devemos confiar e descansar. Eu quero apresentar nesse texto 3 atitudes sobre como conduzir a vida em segurança mediante a tempestade. A primeira atitude está no versículo 35 e 36. Diz: siga então
a Jesus, diga sim à sua palavra. Vamos ler de novo? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Outros barcos o seguiam. Jesus convida os discípulos: passemos para outra margem. E os discípulos dizem sim. Então diga sim a Jesus, obedeça a Jesus, ouça a voz do Mestre e diga sim à sua palavra. Jesus disse aos discípulos, e ele não fez uma consulta com eles. O que vocês acham? De repente já está tarde, vamos a outra margem do rio, vamos passar para o outro lado do mar. Quem sabe a gente não vai um pouco mais para lá, tem muita gente aqui. Jesus sabia o que ele queria e ele simplesmente falou, vamos. E os discípulos também, o que eles fizeram? Eles obedeceram a Jesus. Eles entraram no barco com Jesus, eles disseram sim, eles seguiram a Jesus. Na verdade, o texto aqui não fala que eles nem disseram sim, eles simplesmente acataram, obedeceram. Esse é o relato de Marcos e o relato de Mateus e de Lucas também não diz nem a resposta dos discípulos. Eles simplesmente obedecem ao seu mestre. Obedeceram, acataram a Jesus. Eles ouviram de maneira clara o que Jesus queria, eles entenderam o que Jesus estava dizendo e obedeceram, disseram sim ao mestre. Jesus é autoridade sobre a sua vida, ele é mestre. O relacionamento entre o mestre e o discípulo era muito, muito forte e próximo. E você considera mesmo Jesus como seu mestre? Ele é autoridade sobre você, ele é autoridade sobre toda a criação. Mas você se sujeita a Cristo Jesus? Como nós reagimos quando Deus ordena algo a nós? Ou o que você faz quando Jesus lhe pede algo, quando você não entende o que Deus quer, mas está claro nas Escrituras o que você deve fazer? Quando eu digo Deus ordena, o que Deus mandou, eu me refiro à Bíblia. E Deus deixa claro aqui na Bíblia, de maneira clara, muitas coisas que nós devemos fazer. Algumas são um pouco mais complicadas de entender, exigem um pouco mais de busca, de leitura, de entendimento do todo do texto, mas Jesus deixa muita coisa clara do que nós devemos fazer. E nós devemos obedecer, devemos proceder assim. Muitas vezes a gente quer ficar perguntando e se perguntando, demorando para agir, o que eu devo fazer, qual é a vontade de Deus para a minha vida, o que eu devo fazer. Mas na verdade a gente está tentando achar alguma resposta, às vezes, que satisfaça o que a gente já quer e não o que Deus quer. Porque a palavra dele nos dá um norte para a vontade dele, que é melhor para a minha e a sua vida. A resposta está na palavra de Deus, a Bíblia. A palavra dele é completa. Salmo 19 vai falar sobre isso. A palavra de Deus é perfeita. Perfeito tem esse sentido de completo, não precisa de mais nada. E ela nos dá o sentido e significado para toda a nossa vida. A Bíblia é a palavra de Deus, é a vontade de Deus revelada a nós. É nela que aprendemos o que Deus quer para nós e é aqui que ouvimos Deus nos direcionar. Na Bíblia, a palavra dele. Então Jesus chama a mim e a você para entrar com ele no barco e seguir para outra margem. Nós devemos obedecer e ir além de onde estamos. Ele quer mais de nós, ele quer a nossa vida. E você precisa ser humilde, precisa estar com o coração aberto para ouvir Jesus falar com você através da Bíblia. Portanto, peça ajuda a Deus em oração para entender o que ele diz e diga sim, obedeça aquilo que já está claro nas Escrituras que você deve fazer. Arrependa-se dos seus pecados, arrependei-vos e convertei-vos, mude o caminho, mude a direção, converter, mudar. É isso que Jesus está falando de início e tem muito mais para mim e a sua vida. Portanto, diga sim. Precisamos seguir a Jesus como os discípulos e obedecer a sua palavra. Essa é a primeira questão para passarmos por a tempestade. Mas, então essa é a primeira atitude, seguir a Jesus, obedecer. Essa é a primeira. A segunda atitude que nós devemos ter em meio à tempestade está no versículo 37 e 38. Vamos ler esses versículos mais uma vez, meus irmãos. Capítulo 4 do Evangelho de Marcos, versículo 37 e 38. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Devemos descansar. Se Jesus descansa, você descansa. Jesus estava dormindo. Nós podemos descansar em meio a um temporal, porque o nosso comandante também descansa.
A Bíblia diz que levantou-se grande temporal. O versículo 37 começa falando assim, de vento. É grande temporal. Será que Jesus sabia que essa tempestade ia acontecer? Ele estava ali na beira da praia, fim de tarde, chama os discípulos para ir, mas será que ele sabia? E se ele sabia, por que ele os levou à tempestade? Eu lhes digo, meus amigos e irmãos, sim, Jesus sabia, com toda certeza. Ele é o autor da vida, o autor de tudo. Tudo que se move e existe por meio de Cristo Jesus. Nele tudo subsiste, inclusive essa tempestade. Então ele sabia que isso ia acontecer. Ele planejou tudo isso para que isso estivesse acontecendo. Isso é fato. Então Jesus é Deus, Deus Filho, e ele sabia que isso ia acontecer. Os discípulos ficaram com medo. Olha no versículo 38, eles vão dizer: Mestre, não te importa que pereçamos? Eles estavam apavorados, os discípulos. Estavam com medo de morrer. Não te importa que a gente morra? Vejam, esses caras eram pescadores. Eles sabiam navegar. Eles conheciam aquela região. Sabiam que ali acontecia temporais, tempestades. Por isso até que eles não andavam de noite. Mas, no meio da noite, acontece um temporal. Eles obedecem a Jesus e no meio desse temporal eles se apavoram, ficam com medo da morte. Não era uma tempestadezinha qualquer, comum naquela região. Era comum tempestades, mas esta era uma grande tempestade, causando medo a esses pescadores. E Jesus então estava no barco, dormindo. Enquanto o barco se enchia de água, as ondas cobriam e já estava tarde escuro, Jesus dormia. Os discípulos ainda não estavam cientes de quem estava no barco com eles. Quem estava naquele barco? Quem os chamou para esse barco? Quem chamou eles foi Cristo Jesus, o próprio Deus, o Salvador. Jesus chamou ali, eles estavam com o próprio Deus no barco. Então não tinham por que temer, não tinham por que ter medo, mas eles ainda tinham expectativas erradas em relação a Jesus. Eles talvez ainda pensavam, estavam aprendendo sobre quem era Jesus, e talvez ainda pensavam que Jesus seria um libertador político deles. Talvez que ele iria livrar ele da opressão dos romanos, a alta carga de impostos que eles sofriam. E é engraçado como muitas vezes nós também pensamos isso da palavra de Deus. Queremos que a gente vê que Deus diz que as coisas irão piorar nos fim dos dias, mas às vezes nós esperamos que o nosso Deus seja um libertador político e traga a ordem para o nosso governo para que tenhamos uma vida melhor aqui. É possível ter uma nação melhor? Esse é um assunto muito legal para a gente conversar num outro momento, mas sim, Jesus transforma a nossa realidade e sociedade. Mas aqueles que não querem a Cristo Jesus causam cada vez mais tormento. E a coisa pode piorar e pode ficar pior. Jesus vem para redimir a nossa alma e redimir toda a sua criação. Mas o nosso sistema corrupto, por causa do pecado, eu não estou me referindo apenas ao Brasil, eu estou me referindo ao mundo, ao pecado que está no coração do homem, que afasta ele de Deus e faz dele um ser egoísta, um ser que quer mais e pensa em si e não no outro. Até o bem que ele faz é motivado pelo seu pecado, pelo seu orgulho, pelos seus ídolos, pelo que ele tem na sua vida. Mas os discípulos aqui, voltando, estavam amadurecendo o seu relacionamento com Deus. Talvez as nossas expectativas em relação a Jesus estejam erradas e precisem passar por tempestades para amadurecer. Com toda certeza isso precisa acontecer. Então eles estavam conhecendo quem Jesus era no meio de uma tempestade. Jesus havia deixado claro para eles qual era o próximo passo. Afinal, ele disse no início: vamos para outra margem. Jesus deixou claro aonde eles iriam, mas eles estavam com medo de não chegar até lá. Ora, se Jesus disse aonde nós vamos chegar, confie, descanse nisso, porque ele falou, está falado, isso vai acontecer. Você pode descansar nessa verdade que está na palavra dele. Nós sabemos o que ele quer da nossa vida, sabemos onde ele quer nos levar. Eles iriam chegar a outra margem, sabiam isso. Aqui, aos amigos, digo a vocês que já estão no barco com Jesus, nós vamos passar por muitas tempestades. Nós vamos passar por muitas coisas em nossa vida. Vamos ter que enfrentar muitos problemas. Eu ainda tenho 31 anos. Talvez você com mais idade já passou por muito mais coisas. Talvez com menos também passou. Eu já passei por muita tempestade. Ainda enfrento algumas e sei que muitas outras virão. Existem tempestades que vêm em nossa vida por causa da desobediência. Outras vêm pela obediência. Jonas desobedeceu a Deus e foi fugir, e veio uma tempestade sobre a vida dele.
né? Pela desobediência. Aqui eles obedeceram a Deus, obedeceram a Jesus e uma tempestade veio para a vida deles. Agora isso aqui já desmantela a falácia, né, da teologia da prosperidade, que diz que tudo irá bem à vida do crente se ele simplesmente obedecer e der dinheiro, né, cumprir ali o que Jesus manda, literalmente toda a Bíblia. Se você cumprir ela, simplesmente obedecer, nada de ruim vai acontecer. Isso não é verdade. A Bíblia nos diz que tempestades virão, mas nós podemos descansar na verdade que Jesus é o nosso comandante. Nós vemos os discípulos aqui em obediência, enfrentando grande tempestade com risco de vida. Jesus quer mais do que obedecer por obedecer, cumprir regras e dizer que faz tudo certinho. Ele quer nos dar um relacionamento com Ele. Ele quer que o conheçamos e por isso enfrentamos algumas tempestades na nossa vida. Olha o que diz Romanos capítulo 8, o versículo de número 28. Abra sua Bíblia em Romanos 8, 28. O texto vai ser mostrado aí muito provavelmente. E ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas trabalham juntas, cooperam para o bem dos que amam a Deus, até mesmo as coisas que parecem ser ruins para nós, tempestades. Deus age em todas elas para o bem daqueles que o amam. Deus sabe o que acontece com você, porque Deus envia algumas tempestades em sua vida e Ele usa essa tempestade para nos moldar, para sermos mais parecidos com Jesus, como diz Romanos, no versículo 29, para revelar algo em nós que precisa ser mudado para podermos ser mais parecidos com Jesus e Deus ser glorificado em nós. A carta de Tiago também, no capítulo 1, do versículo 2 ao 4, fala que nós devemos nos sentir alegres por passar por aflições. Logicamente que isso não é tão natural, não é algo que nós vamos dar pulos de alegria, vamos fazer um churrasquinho para comemorar os nossos problemas. Não é disso, né? Não é disso que a Bíblia está falando. Não é algo apenas forçado, mas é algo racional e espiritual. E é por isso que Tiago nos ensina na sua carta. As coisas que a gente faz por natureza, ninguém precisa ensinar a gente, mas algumas coisas que nós devemos fazer precisam ser ensinadas. E a provação da nossa fé que produz perseverança, Tiago vai dizer, isto é, produz estabilidade, nos faz esperar pacientemente, mesmo que não estejamos vendo uma ação de Deus, mesmo que Jesus esteja dormindo e a tempestade acontecendo, nós estamos sendo moldados por Deus, conhecendo o nosso Deus. Parece que Ele não está fazendo nada, mas Ele está trabalhando em nós, através da tempestade. Nós também temos medo perante muitas situações, não só o medo, aquela sensação de medo, né? Talvez os corajosos aí digam, eu não tenho medo de nada, nada me causou medo. Quando tu perguntou aí se eu lembro de alguma situação de medo, eu nem lembrei, porque eu nunca tive medo, já passei por isso, sou um cara, homem feito, maduro, não passo por medo, talvez você diga isso, né? Mas o medo, aquela angústia também, sabe? Não é só o medo de ter medo de cachorro, ter medo de cobra, ter medo de altura, é o medo do que vai acontecer com a sua vida, para onde vai a sua alma, de como serão as coisas. Às vezes você fica inquieto com alguma situação, como vai ser a economia daqui para frente, como, e você vive a angústia do que há de acontecer que não está na sua mão. Isso é medo, ficamos inquietos e ansiosos perante as situações. Se os discípulos tivessem entendido que Jesus, o próprio Deus encarnado, iria ser entregue como um cordeiro ao matador e iria ressuscitar ao terceiro dia, eles não teriam medo de morrer ali. E nós vivemos em uma era de velocidade e ansiedade. Queremos resolver os problemas de imediato, queremos entrar numa reunião e sair com tudo resolvido, queremos responder uma mensagem de uma vez por todas e não ter que ficar respondendo coisas. A vida tem se dirigido assim, para um mundo veloz e ansioso. E os discípulos, né, o medo dele fez com que eles se apavorassem. E em desespero, eles começam a questionar a ação de Jesus, né, ou a demora de Jesus em agir. E quando nós estamos passando por tempestades, nós precisamos sim, como os discípulos, clamar a Jesus. Precisamos abrir o nosso coração e ser sincero, orar. Orar é abrir e falar o que está dentro do seu coração. As respostas, as soluções não vêm no nosso tempo. Mas nós podemos e devemos esperar pacientemente, abrindo nosso coração para Jesus, né? Para conhecer mais dele.
É isso que Ele quer. Podemos e devemos descansar em e com Jesus. Como diz um pastor, muito poeticamente, ele diz: só conseguimos enxergar a majestade dos montes quando estamos no vale. Só conseguimos enxergar o brilho das estrelas quando a noite é mais escura. Então são nesses momentos de escuridão, de profundidade lá no vale, é que nós vamos voltar os nossos olhos para Jesus e contemplar o seu grande poder. Meu amigo, se Jesus está dormindo, fique tranquilo, descanse também, pois Ele está no controle, Ele te protege com as mãos dEle, e você precisa obedecer a Ele, obedecer a sua voz, e ter certeza de que o que você está fazendo é de acordo com a voz de Jesus, o Mestre. Salmo, capítulo 3, o versículo 5 diz: "Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta." Então, descanse, deixe Deus te sustentar em meio à tempestade. A segunda atitude é descansar. E a terceira atitude é confiar. Versículo 39 ao 41, que diz: "Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé?" E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: "Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem?" Essa atitude diferente de descansar é confiar no sentido, descansar no sentido de esperar pacientemente. Aqui, confiar está ligado a não desesperar, agir com prudência. Essa atitude vai um pouco mais além. Então a segunda atitude é descansar em Jesus. A terceira é confiar, aprender quem Ele é, conhecendo Ele, e confiar. Confiar a alguém, é entregar a alguém isso. Confiar em Jesus é entregar a Ele a responsabilidade de cuidar de você. Ele tem essa responsabilidade, mas você tem a responsabilidade de entregar, de confiar a Ele a sua vida. Então nós devemos confiar, ter fé em Jesus. Jesus ordenou ao vento: emudece, e ele se aquietou. Ele ordenou ao mar: acalma-te, e tudo ficou calmo. Em meio ao temporal, em meio a todo aquele barulho do vento, do mar, das ondas batendo no barco, a voz de Jesus foi soberana. Quando Jesus disse e falou, o vento e o mar ouviram a Jesus e se aquietaram, e tudo se fez calmo. Quando Jesus fala, acontece. Nós precisamos confiar nessa verdade. Quando ouvimos Jesus e obedecemos a sua palavra, a vida fica mais leve e tranquila. A nossa alma fica mais tranquila em Jesus. E o versículo 40 diz isso: "Por que sois assim, tão tímidos? Como é que não tendes fé?" Tímidos aqui não é no contexto que muitas vezes nós usamos hoje de uma pessoa mais quieta, uma pessoa que não gosta muito de falar em público, você vê que ela é mais na dela, assim. Não é esse tipo de timidez. O que Jesus está falando aqui é medroso. Talvez outras versões já tragam... Talvez não, outras versões já trazem assim: "Por que tendes medo?" Então Jesus está: por que vocês são medrosos? Por que vocês são tão medrosos assim? Não tem fé? Então Jesus fala: se você é medroso, é porque não tem fé. Então, se eu não tenho fé, eu sou medroso. Se eu sou medroso, é porque eu não tenho fé. É isso que Jesus está falando. Observe como ele liga a fé e o medo. Então quer dizer que se você tiver fé, você não terá medo. É isso que Jesus está falando aqui. Não é que você nunca mais vai ter o medo de uma cobra que aparecer aí, o medo de uma aranha, medo de outras coisas, outros medos que você tem de altura, mas você tem onde se refugiar. Em oposição ao medo, Jesus oferece a fé. Se eu tiver fé, eu não vou ter medo. Não é pecado você ter medo de cachorro, você se cuidar um pouco mais, mas esse medo não deve te congelar. Não deve o medo pecaminoso, seja de aranha, de cobra, de altura, do escuro, de lugares fechados, claustrofobia, outras fobias. Esses medos que a gente tem e desenvolve também na nossa vida, ele se torna pecaminoso, esse e muitos outros, quando ele nos impede de agir da maneira correta diante da situação. Eu não quero me referir a esses. Eu quero me referir a tempestades que a sua vida está passando, ou pode estar passando, ou vai passar. Se você tiver medo de passar por elas, se estiver sofrendo, tenha fé e Jesus vai aliviar o seu medo. A sensação do medo é um dispositivo de segurança em nós, mas o pecado distorce o medo e nos paralisa, nos levando a tentar resolver sozinhos, não confiar, ou nem tentar resolver, esperar a coisa acontecer, tentar assumir o controle do barco e fazer tudo sozinho.
Isso é que você age sem confiar em Deus. Não é não agir, mas é agir sem buscar a vontade de Deus revelada na palavra dele. A dúvida, a duvidar do cuidado de Deus. A Bíblia nos ensina em Salmo 56, versículo 3, que diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. A NVI diz: mas eu, quando tiver medo, confiarei em ti. É no meio da tempestade que Deus nos ensina que não precisamos nos desesperar. Nós precisamos sim clamar a Jesus e observar Deus trabalhando em nós. E através da revelação de Deus, da palavra dele, através dos conselhos com pessoas pela palavra dele, quando as pessoas te aconselharem, veja se elas estão aconselhando de acordo com a palavra de Deus. Isso vai nos direcionar à ação agradável a ele, ao nosso amadurecimento, a aparecermos mais com Jesus e a passarmos por essa tempestade, ou lidarmos com ela. Devemos crescer, amadurecer, isso confiando em Jesus. Deus nos ensina a confiar nele, a ter fé na sua salvação, na sua proteção, em seus planos eternos que são muito maiores do que os nossos. Versículo 41. Os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? De repente, os discípulos voltam a ficar apavorados. O versículo vai dizer possuídos de grande temor, mais uma vez com medo, mas aqui o motivo do pavor deles muda. Eles ficaram apavorados com o poder de Cristo. Eles estavam maravilhados com a soberania do poder de Jesus Cristo com eles. Algumas pessoas aqui da época de Jesus, eles criam que quem controlava as forças da natureza eram anjos enviados por Deus, outros até que o próprio Deus. Por isso os discípulos aqui ficam apavorados. Eles foram entendendo que estavam na presença do próprio Deus, o controlador, criador da natureza, das poderosas tempestades, do poderoso mar que representava um poder desconhecido de tão grande naquela época. E o poder de Cristo, e até hoje, o mar ainda é um poder desconhecido para nós, uma revelação da natureza do poder de Cristo. E o poder de Cristo continua sendo revelado no capítulo seguinte, quando poder sobre os demônios, poder sobre doenças, poder sobre a morte. E Ele é o nosso Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós podemos encontrar o poder salvador de Deus, que nos salva da tempestade da nossa vida. Da maior das tempestades da nossa vida, só Jesus pode nos salvar. E já vou falar sobre ela. A terceira atitude é confiar, ter fé em Jesus Cristo como nosso Salvador, sem medo. Confiar a Ele. Ele vai salvar a nossa vida. Concluindo, como você tem reagido aos ensinamentos de Deus em sua palavra, a Bíblia? Como você tem respondido a que Ele te ensina nas Escrituras, ao que Ele é ensinado por meio das pregações, por meio das devocionais, por meio dos ensinos bíblicos? Como você tem respondido a isso? Como tem reagido em meio às tempestades, em meio aos problemas da nossa vida? A quem você tem buscado? Em quem você tem buscado ajuda, conselho e orientação? Conselhos bíblicos, não conselhos que o mundo dá, que tem motivações falsas, motivações até às vezes sinceras, mas não tem raízes profundas e firmes na palavra de Deus e que não se sustentam em si. Por isso, a Escritura é que te sustenta, porque aqui é a palavra de Deus, obedecendo a ela. E se você disse sim, entra no barco com Jesus, não tem por que temer. As tempestades vêm e virão, mas para que a gente possa crescer, para que possamos nos aproximar de Jesus, para que possamos glorificar o nome de Deus. Mas você precisa estar no barco, você precisa estar no barco com Jesus, da obediência, da busca para conhecer a esse Deus. Jesus, Emanuel, Deus conosco, está conosco mesmo quando parece estar dormindo. Ele está agindo antes mesmo de vermos a manifestação do seu poder, antes mesmo das ondas, do mar, do vento se acalmar. Jesus está agindo em nós e através de nós muitas vezes. Então podemos descansar nessa verdade. Você precisa clamar a Deus e esperar com paciência. Você precisa ouvir a voz de Jesus em meio às tempestades. Precisamos nos concentrar nele, nos concentrar através de oração, de estudo da Bíblia. Se prestarmos atenção em outros ruídos, às vezes mais fortes, que tentam nos distrair, não conseguiremos ouvir a voz do Mestre. Precisamos ouvi-lo e, assim como o vento e o mar, obedecê-lo. Não sei.
Eu não sei qual tempestade você está passando. Não sei quão intensa, quão forte, quão demorada. Quanto tempo o sol vai demorar para aparecer em sua vida? Ou quanto tempo você já está sofrendo com isso? Tirando água do barco, cansado de lutar contra essa tempestade que parece que vai afundar de vez a sua vida. Eu não sei. Eu não conheço todos vocês, os problemas que têm passado, um ou outro talvez que tem compartilhado, que eu possa conhecer, mas talvez a sua vontade seja desistir, chorar, se desesperar por alguma situação. Ou você fica no outro extremo, bancando forte, o durão, não reconhece que precisa de ajuda. Talvez a tempestade seja o seu relacionamento conjugal, talvez seja o relacionamento com seus filhos, com seus pais, talvez no trabalho está insustentável o relacionamento, a insegurança, talvez você tenha ciência de que a sua tempestade é com o próprio Deus. Mas em Jesus Cristo está a salvação para todas as tempestades da nossa vida. Jesus Cristo é o único que pode eliminar a maior e pior tempestade da vida do ser humano, a tempestade do pecado, que impede o verdadeiro relacionamento de paz com Deus. Jesus Cristo é o sacrifício, o único que satisfaz a tempestade da ira de Deus, pois Jesus Cristo é puro e sem pecado, e por meio dele, somente por ele, podemos usufruir de calmaria e paz na nossa vida, na nossa relação com Deus. E por meio, a partir desta paz com Deus, aprenderemos a ter paz em outras tempestades, nos nossos relacionamentos, nas nossas situações. E tempestades que virão por obediência e muitas vezes por desobediência. Mas na maioria, para Deus tratar você. Em todas elas, para Deus ser glorificado. É nisso que você precisa confiar. Deixe Jesus comandar a tempestade, o barco, enquanto você passa pela tempestade. Ele é o comandante. Quer ter paz e segurança em meio às tempestades? Volte seus olhos e o seu clamor à grandeza do Mestre, Jesus, o Deus Filho, em quem devemos seguir, a quem devemos seguir, em quem devemos descansar e em quem podemos confiar. Não saia agora desse vídeo, não feche sem antes, não volte sua rotina, sem antes você orar diante de Deus, sem antes você refletir um pouquinho. Se antes você parar e pensar nas tempestades da sua vida. Será que você tem paz com Deus? Ou será que o seu relacionamento com Deus é uma tempestade? Será que você nunca usufruiu de um relacionamento com Deus? Jesus Cristo, Ele resolve esse problema por meio da sua morte, da sua vida. Quando você confia nele, você tem fé nele, Ele resolve a maior tempestade, que é o relacionamento com Deus. E por meio de Jesus, nós podemos usufruir de paz com Ele e aprender a lidar com outras situações da nossa vida. Busque a Jesus. Não volte rapidamente para as suas outras atividades sem meditar, sem conversar com seu cônjuge, sem conversar com seu filho, mas antes conversar com Jesus em oração. Ou dobrar os seus joelhos. Onde você estiver, vá para o seu quarto, ore, pense nas tempestades que tem passado. E se você quiser conversar mais com isso, você pode procurar o pastor Kleber, pode me procurar e com a maior alegria eu estarei à disposição para tentar ajudar você, a continuar ajudando a ouvir a voz do poderoso Mestre, que acalma todas as tempestades da nossa vida e nos ensina a passar por elas. Que a graça de Deus Pai, pelas misericórdias dele, pela graça revelada em Cristo Jesus, pela ação poderosa do Espírito Santo, ele abra o seu ouvido e o seu entendimento para crer nessa verdade e descansar na salvação de Jesus Cristo. Para todos os problemas, para o maior deles, que é o seu pecado, o seu relacionamento com Deus, e para outras tempestades que virão na sua vida. Descanse, confie e siga Jesus. Que Deus abençoe.